Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop. E aí, pessoal, senhoras e senhores, meninos e meninas, mais um Formiga Cast, podcast do projeto Formiga Elétrica, que se desdobra entre site, canal no YouTube e aqui nosso querido podcast, onde a gente pode desenvolver melhor assuntos, trazer convidados, falar por mais tempo e por aí vai. Aqui a gente fala de cinema, de quadrinhos, de literatura, de séries e tudo isso que orbita aí o universo pop. Então, se você conheceu a gente agora, por gentileza, ouça nosso conteúdo com atenção. Se você curtir, dá um seguir aí no seu Spotify, no seu agregador de podcasts preferido. A gente também replica esse conteúdo no YouTube, então se você está vendo por lá, dá um like também, se inscreve no canal por gentileza. E no Spotify e demais agregadores também, se você puder dar uma estrelinha bacana aí pra gente, avaliar legal o nosso conteúdo, ajuda bastante. Sem mais delongas, a gente fala do tema, porque normalmente o nosso público gosta quando a gente fala de listas aqui, né? A gente já falou de duas da Rolling Stone, hoje a gente vai trazer uma do IndieWire e nada mais, nada menos, um negócio assim que causa muita polêmica, irrita algumas pessoas. O fã de terror tem uma dedicação incomum a esse gênero, então a gente vai falar sobre os 100 melhores filmes de terror segundo a IndieWire, tá? Então aqui a gente vai comentar essa lista de uma forma geral, vamos focar mais, é claro, nos 10 primeiros. E a gente vai dar nossas opiniões aqui, o que ficou de fora, o que a gente gostou, o que a gente achou que forçou a amizade e por aí vai. Eu me apresento aqui, Daniel Fontana. Não tenho frase de efeito, mas comigo, a Rainha das Trevas de Santa Maria, Bianca Zasso. Lista sempre um problema, mas um problema que a gente gosta. E também aqui, o maldito Gustavo Clave Rodrigues. Lista de terror é quando é a lista de supermercado e um dos itens é o azeite. No, God, please, no! mas vai melhorar. Aí é um terror. Vai melhorar, vai tomara, melhorar. Tomara. Bom, mais uma vez aqui, vamos comentar uma lista que interessa a muita gente, né? Quando a gente comentou a lista Sci-Fi da Rolling Stone, teve uma boa audiência, uma audiência acima da média aqui. Agora, acho que a gente tem um potencial aí de atrair os fãs de terror, que são muito mais numerosos, acredito eu, do que os fãs de ficção científica. Então, a gente tem aí uma pauta bacana para desenvolver aqui. E é claro que muitas das nossas opiniões não serão apreciadas, eu acredito, tá? Até a própria lista acho que vai gerar uma birra, né? Conforme eu falei na apresentação. Mas vamos lá, né? Eu queria, em primeiro lugar, só ler o que está escrito na apresentação da lista, né? Qual foi o critério, né? Que é um critério que eu acho que na explicação ele faz sentido, mas na hora de elaborar a lista parece que eles deram umas trapaceadas. Porque o que está dito lá é o seguinte: ao elaborar a nova lista do IndieWire dos maiores filmes de terror já feitos, optamos por omitir alguns filmes que transitam pela linha nebulosa entre os gêneros de terror e suspense. Bom, vocês, Gustavo e Bianca, viram a lista, sabe que não é bem assim, né? O cara não teve problemas em cruzar essa linha, né? Não entendi por que essa observação no começo, né? Mas vamos lá. Eu acho que quando você pega, por exemplo, você pega o Diálogos do Mário Bava. Uhum. Realmente, assim, é um critério que você olha e fala, ok, então sei lá, 6 Mulheres para Assassino não entraria nessa lista por conta disso. Sim. Em compensação, você tem pelo menos ali, só de bater o olho, uns 10 filmes que seriam na mesma categoria. Exato, e ainda mais alguns que poderiam entrar dentro desse critério que são superiores e não entraram também, né? Tem. Muitos. Eu fiquei com a sensação em alguns momentos que quando convidaram as pessoas para votar nessa lista, deram uma liberdade que não condiz com essa introdução aí, sabe? Acho que as pessoas... Sabe, quem entregou as suas listas não estava esperando
esse textinho aí de abertura para entregar pros leitores a lista, porque tem umas liberdades ali que eu acho que estão mais do que liberdades, acho que são, né, uns convites a tipo... Eu confesso que eu bati o olho na lista e teve vários momentos que eu perguntei, tá, mas por quê? Por que esse filme tá aqui? Né? Mas, enfim, vamos ver, vamos conversar. Só pra gente deixar claro, né, o link da lista já tá aí na descrição, acho que as pessoas vão acessar de alguma forma, quem já não acessou e dar aquela olhadinha básica antes de ouvir o programa, ou talvez ouçam um programa com a lista aberta, não sei, né, mas assim, a gente já dá um spoiler dessa lista que tem Tubarão e tem Silêncio dos Inocentes, né, então já contraria o que tá escrito aqui. Por outro lado, olha aqui o que ainda foi colocado no começo, né? Prestamos atenção às obras que abriram caminho para inovações no gênero e a produção cinematográfica como um todo, bem como clássicos modernos que trazem algo novo e brilhante ao cânone hoje. O que cada filme desta lista tem em comum é que seus horrores são mais do que apenas bichos papões e espíritos projetados em uma tela, mas um canal no qual medos mais profundos da vida real são manifestados. Do descontentamento social ao medo primitivo do desconhecido, o terror é um gênero que reflete a paranoia mais potente da humanidade e a escuridão eterna que repousa dentro de nós. Bacana, acho que com isso a gente pode seguir aí, né? Já ir direto para a lista, né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar ou a gente... Não, acho que só aquele outro disclaimer também, né? A gente não sabe exatamente qual foi a dinâmica da montagem da lista, né? O Daniel citou aí as regras que a IndieWire fala que seguiu, mas por aí a gente já tem muitas contradições e omissões que não fazem sentido pelos que eles próprios falaram, né? Eles falaram assim de trazer inovações e tudo mais, mas pô, como é que você fala de inovação em cinema de terror e não fala de um dos grandes pioneiros do cinema de terror, que é o Fantasma Vermelho, né? De 1907, coisas assim. E tem umas coisas, por exemplo, Shaun of the Dead, do Edgar Wright tá aí. Nada a ver. Sabe? Na frente de Tubarão, sim, tá ligado? Sim. Então, assim, tem coisas realmente que não fazem o menor sentido. Então, assim, é claro, quando a gente vai montar uma lista, às vezes a gente segue alguns critérios. Por exemplo, no final do programa, a gente vai fazer aqui um top 10 de cada um, e dá pra fazer esse top 10 de vários sentidos. Se eu fizesse um top 10 dos filmes mais importantes e inovadores do gênero terror, a minha lista seria totalmente diferente. Eu fiz mais por um gosto próprio e misturado um tiquinho com importância, mas o principal critério é gosto próprio. Mas qual que é a questão? A gente não sabe a dinâmica exatamente que a IndieWire montou, mas o que a gente sabe, que eles colocam até no próprio texto introdutório, é que foram 11 editores que elaboraram essa lista. Então, assim, sei lá, se 3 dão nota máxima pro Exorcista e os outros colocam o Exorcista um pouco mais atrás, tal, vai acabar pesando mais aqueles, e por uma infelicidade matemática, coloca um montão de coisa, eu diria 50 coisas, à frente do Exorcista. Sim, entendeu? Sim. Uhum. Então, assim, essa matemática da ordem é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Uhum. Me chamou a atenção também, a gente tá falando de algumas coisas que ficaram de fora, cara, o Black Christmas também não tá aqui, né, e eu acho um filme, assim, pra época, né, se a gente vai falar de algo que é precursor de alguma coisa, que influencia de fato, né, que traz alguma inovação, incorpora algo pro gênero, eu acho que, enfim. E complementando o que você falou, eu também, a minha lista, ela é completamente baseada em gosto, tal, mas ele também, tipo, leva em consideração a importância, né? Porque não é só eu gosto, se fosse falar eu gosto, eu não gosto, não teria muito sentido, mas eu acho que todos nós aqui somos orientados mais ou menos pelo mesmo pensamento, né? Já que a gente conversa tanto, né? É impossível que a gente não esteja em sintonia quando a gente grava esse tipo de programa, né? Exato, a gente só coloca aí um disclaimer também na nossa lista, porque assim, se a gente fosse também se guiar só pela importância para fazer um top 10, pelo menos 5 posições estaria no expressionismo alemão. Ah, sim. Então, às vezes é melhor colocar um representante disso, mas por questões didáticas.
Exatamente. Porque quando você abre a lista, ali lá do 100, entre o 100 e o 90, você tem vários filmes aqui que você fala, nossa, cara, mas eles estão tão lá atrás assim. É o lance da média aí que os editores, né, votaram de um jeito ou de outro. Mas vocês querem comentar esses primeiros aqui? Eu já achei o fim da picada. Extermínio tá na posição 89, né? E o Anticristo tá aqui no meio também. O Anticristo eu acho um filmaço, né, cara? Aí quando eu vi isso, eu falei, nossa, então essa lista deve estar bem foda, né? E eu que não assisti muita coisa, mas não foi bem o caso, né? Não, uma coisa que me chocou, assim, logo que eu peguei a lista, né? Tá, peguei. Primeiro, assim, fui lá direto no primeiro, já saí um pouco chocada, né? Não sei se a gente já pode falar do primeiro ali, mas. Porque eu não me esperava. Eu vou dizer pra você que quando você disse a lista dos maiores 100 melhores filmes de terror, era meio óbvio que pra mim o Exorcista ia estar naquela primeira posição. Confesso que quando eu vi aquela primeira posição eu disse, opa, pera um pouquinho, né? Mas me parece esse top 10 deles um pouco... são 11 editores, são 11 pessoas que a gente também não sabe se conversaram entre si, né? Bem como tu disse, assim, talvez não tivessem nessa mesma sintonia, porque o começo dessa lista, ele é um prenúncio da bagunça que vai ficar lá atrás, porque parece às vezes que os filmes foram jogados lá atrás, nas posições ali, sei lá, acima de 30, por exemplo, né? Porque você fica pensando, poxa, por que esse filme tá aqui? Sabe? Por que ele tá nessa posição, né? Ainda mais pensando nesses critérios que eles utilizaram. E bem como o Gustavo disse, óbvio, as nossas listas aqui vão ter as nossas preferências, mas a gente também tem que pensar nas questões históricas, nas questões de transformação dentro do gênero. Então, quando eu olhei, assim, né? Posso falar quem tá em primeiro lugar já, né? Posso, por isso? Pode, vai fundo. Tá, é Possessão, tá? Do Zulawski, que é um baita de um filme. Eu gosto muito. Eu lembro que eu revi o ano passado, também pra falar com uns alunos sobre terror, e aí eu revi o filme. Eu acho um filme super importante, acho que tem os seus méritos, mas assim, colocar ele em primeiro lugar, com essas justificativas ali da lista, você fica, tá, mas por que ele está em primeiro lugar, sabe? Que revolução é essa que ele merece esse primeiro lugar? Porque é um grande filme de terror? Mas eu jogaria ele, sei lá, do 30 em diante, talvez, sabe? Se eu fosse fazer a lista de 100. Porque, pra mim, ele tem um peso, óbvio, inclusive pra mim, do meu gosto, e também eu sei da questão histórica, mas eu não acho que esse filme merece estar em primeiro lugar. E aí a gente fica pensando que tem uma gurizada que gosta muito de listas e que talvez seguir por elas pra, de repente, descobrir um gênero, e a gente sabe, né? Todos nós também já passamos por isso. E aí pensar assim, nossa, esse aqui é o melhor filme de terror que tem, é esse aqui, tá em primeiro lugar. Tá, sabe, eu fico pensando que formação é essa, sabe? Por que isso pode influenciar mal, sabe? Você saber que um filme como esse tá em primeiro lugar, sendo que talvez o Exorcista tenha um impacto muito maior. Por exemplo, se pegar alguém que não tá acostumado ao gênero de terror e aí resolve ver justamente o Possessão pra começar isso. Pode ser que o impacto seja ruim. Pode ser que sabe, que você não vai ter a faísca pra seguir procurando as coisas do gênero. Então, também pensar que listas também são formadoras, né, de espectadores. E esse top 10 é um top 10 muito confuso, sabe? Que talvez pra quem nunca viu nada do gênero, vai sair talvez decepcionado dizendo, não, se isso aqui é o gênero de horror, se isso aqui é o melhor do gênero de horror, não é bem isso que eu queria, sabe? Porque mesmo essas incursões ali de alguns filmes, por exemplo, tá? Vou falar de uma coisa que tá lá pra trás, mas o Gunja e Hess, que é um filme que eu adoro, tá? Ele tá no meu top 20. Eu sei da importância dele dentro do Blaxploitation, eu também sei dentro do gênero de horror, mas assim, não é um filme que eu colocaria entre os 10 numa lista dessa, porque eu sei que você começar a ver Blaxploitation a partir desse filme,
sabe, não é um bom caminho, não é uma abertura legal. Então você pensar uma lista também é pensar o que a gente tá entregando de, olha, isso aqui é a fina flor do terror, sabe, a fina flor do horror. Porque, eu não sei vocês, mas vocês não acharam essa lista um pouco assim... Peguem os filmes de terror que vocês viram na vida e joguem aí, sei lá, joguem pra cima e vão colocando em ordem, porque às vezes eu tenho a impressão que assim, esses são os filmes de horror que a gente gosta, sabe? Mas esses critérios aí foram meio que inventados pra, sei lá, pra dar uma justificativa, sabe? Parece júri de festival que ninguém se entende, aí a gente coloca qualquer coisa e depois dá uma justificativa que parece viável pra ter escolhido X ou Y. No final das contas, eu até comentei com o Gustavo isso, que é uma lista que ainda tá melhor do que a de sci-fi da Rolling Stone, né? Nossa, isso sci-fi, com certeza. Meu Deus do céu. O que eu acho é assim, o Exorcista tá na posição 51, né? A gente já tá dando spoiler, então foda-se. Eu vou falar do Possessão mais lá pra frente, sabe? Porque que gosto do filme, mas ele não tá nem no meu top 20, para dizer a verdade. E não entendo também o Exorcista tá, sei lá, 50 posições atrás. Por outro lado, também, o que eu vejo algumas coisas que são corajosas aqui, como colocar o Perfect Blue, do Satoshi Kon, que eu acho que é merecido tá numa lista de 100 maiores filmes de terror. Não é nada óbvio, talvez as pessoas não o vejam assim, e talvez algumas pessoas ainda digam, porra, mas se o Perfect Blue pode estar aí, o Cisne Negro também poderia. Poderia, claro. Eu consigo pensar no Aronofsky enfiado aqui, se você pensar em tirar alguns outros aqui do meio. De qualquer forma, tem alguns filmes também entre esses 100 que eu não vi, tá? E outros que eu lembro pouco, mas de qualquer forma a gente tem essas ressalvas, né, que já ficam claras desde o começo. Candyman tá na frente do Exorcista, cara. Logo na sequência, assim, tipo... não dá. Ali é doloroso, né? E você tem aquelas concessões que eu acho que são mais comerciais, porque o filme queridinho que acaba entrando nessa lista. Pra mim não era pra estar aqui de jeito nenhum, que é o Drácula do Bram Stoker, cara. Não, o Corra, cara. Corra, pelo amor de Deus. Nossa, tem dois. Tem dois. Tem dois Jordan Peele, tem dois Jordan Peele, vamos deixar, já falar das birras, né? Tem dois Jordan Peele. Não tem nenhum Roger Corman que eu acho que caberia, ou pelo menos o Solar Maldito, ou Orgia da Morte, tá? Eu acho que seria muito justo. O que mais que tem? O Bava eu não vi também, né? O Bava tem o Black Sunday. Tem o Black Sunday. Tem o Black Sunday. Mas eu queria, no meu top 10, já vou dar um spoiler, no meu top 10 tem um Bava que eles deixaram quieto, que eu acho que é superior ao Black Sunday, né? Que mais aqui? Não, vamos lá, vai. Vamos então começar pelas coisas... estranhas, né? Bom, a gente já falou de posição, assim, o Candyman tá na frente do Exorcista, assim, várias coisas que estão na frente do Exorcista são absurdas, mas é que Exorcista tá 51 e Candyman 50, então essa proximidade já é bizarra, né? É bizarra, mas vamos lá. O que eu acho dessa lista? Primeiro, os critérios dela, eu acho que são bem equivocados, assim, porque a gente vê que de fato não segue o padrão. Por exemplo, se a gente está falando de um lado mais de importância e inovação para o gênero, nesse sentido, Possessão não era para estar em primeiro. Nem a pau. Não era. Porque ele é um filme, como a gente falou aqui, ele é um filme muito bom, de nenhuma forma que a gente vai estar falando da qualidade do filme. Mas em que ele deu uma nova cara pro gênero no sentido de influenciar obras posteriores. Não, ele foi um respiro ali no comecinho da década de 80 e é isso. E é isso, é um filme muito bom? É um filme muito bom, mas ele não gerou, filhotes e tal, e assim, por gerar filhotes ou tudo mais, ou meio que dar uma chacoalhada no gênero, isso também não quer dizer que seja algo bom, porque Bruxa de Blair, por exemplo, é um filme que eu particularmente não gosto, eu acho um filme fraco, acho um filme ruim, tá? A ideia pra mim, ela é muito melhor que a execução, assim, absurdamente melhor que a execução. Porém, é um filme que deu uma chacoalhada no gênero. O found footage
de certa forma, tá aí até hoje. É claro que ele perdeu muita força, mas, assim, a quantidade de found footage, desde superproduções como Cloverfield, até produções mega vagabundas, foram influenciadas pelo Bruxa de Blair. Atividade Paranormal, que foi, recorde de faturamento, claro, contabilizando o seu baixíssimo custo, é um filhotinho de Bruxa de Blair, né? Então, assim, às vezes não necessariamente a importância que ele tem em termos da evolução do gênero se reflete na qualidade. Só que Possessão é um filme muito bom, porém, como pelo menos nós três aqui entramos em consenso, ele não seria um grande destaque pra gente em termos da qualidade, né? Tem vários outros que a gente colocaria na frente. E de importância, eu acho que menos ainda. De importância nesse sentido de chacoalhar um pouco o gênero, né? Então isso eu acho bem complicado. A forma como eu entendi essa explicação no começo, que assim, a inovação, o chacoalhar, o não sei o que lá, é um critério que não necessariamente precisa nortear tudo, né? É claro que se fosse isso, claro, o Possessão, ele nem deveria estar aí no meio, né? E eu acho que é um filme que, dentro daquilo que se fala assim, vamos explorar o terror, que não é o terror do bicho-papão, tá? Isso ficou bem claro. Eu acho que todos os filmes aqui, eles têm que lidar com algo mais profundo, no caso. E quando você fala disso, fica complicado você, sei lá, pensar em um Noiva de Frankenstein dentro dessa lista também, que é um filme que a gente adora, tá? Vamos, sabe, na maioria das coisas que a gente citar aqui, a gente não está falando mal, a gente só está questionando a lista dos caras. Entre Possessão, agora você falar de terror da vida real, tipo, com a embalagem de um sobrenatural, pô, O Exorcista, eu acho que tá muito acima, né, do Possessão, né? Mas vamos lá, vamos partir para uma parte mais prática da lista. Vocês querem começar por alguma posição? Vocês querem falar de alguma omissão importante? Eu acho que falar de omissões é interessante, viu? Omissões, é claro, fora do que a própria introdução, né, da lista, do texto introdutório da lista fala. Uma omissão, assim, que eu acho realmente inadmissível é o caso, como eu tinha falado, do Le Spectre Rouge, né? O Fantasma Vermelho. Eu nem sei se é esse o título oficial em português, nem sei se tem título oficial em português, eu acho que não. Mas é The Red Phantom, se não me engano em inglês, mas o nome original é Le Spectre Rouge, que é do Segundo Deschamons, um filme de 1907. E assim, você que está escutando aqui o nosso podcast, é claro que talvez pelo nome do filme você não vá se lembrar, talvez você nunca tenha assistido, mas assim, ó, eu vou até jogar agora no Google, ó, só coloca assim no Google, Spectre Rouge. Só pelas imagens que vão aparecer, você vai reconhecer, mesmo que você que esteja ouvindo nunca tenha assistido, você vai bater o olho na imagem e você vai reconhecer, porque é um filme muito icônico, tá? Não só do terror, mas assim, do cinema, né? De novo, é um filme de 1907, o Segundo Deschamons. É um filme muito interessante, ele é muito inovador no uso de efeitos especiais e também de coloração, né? Na própria película, né? Então aquele estilo de pintura na própria película, então ele é um filme totalmente característico, ele é muito inovador, é capa de livros, até eu tenho um livro chamado O Primeiro Cinema, que fala muito do início, né, as primeiras décadas do cinema, né, então, tanto da inovação tecnológica quanto inovação narrativa e tal, e a capa é justamente um frame desse filme. E é muito interessante, tá? Só um aviso aqui, dependendo de onde vocês pesquisem, vai estar como The Devil's Amusement ou A Diversão de Satã. Talvez esteja algum título mais próximo disso que eu estou falando, mas isso é um erro histórico, tá? Isso é um erro porque Amusement of Satan, Diversão de Satã, enfim, alguma coisa mais próxima a isso, é um outro curta-metragem do Segundo Deschamons, tá? Mas por conta de um erro que começou lá atrás, às vezes eles associam esse título a esse filme, tá? Mas esse filme que eu estou falando é Le Spectre Rouge ou The Red Spectre,
né, em inglês, então vale muito a pena vocês darem uma olhada, tem no YouTube completo, tá? Mas, novamente, ele é um filme muito bom, e além de ser um filme muito bom, ele é muito revolucionário na questão de efeito especial e construção de narrativa em cima, porque quando você olha antes, é claro, a gente sempre pensa no Méliès, óbvio, né? E o Méliès até tem um filme, né, A Mansão Assombrada, né, que é um filme muito icônico, mas ele não tem necessariamente uma narrativa, assim, né? É claro, tipo, tem um cara que ele chega num castelo e acontecem várias trucagens ali, efeitos especiais, né? Então, um cara se transforma num morcego, tal, tem um caldeirão, enfim, tem várias coisinhas que acontecem, mas assim, não tem exatamente uma narrativa. Aqui, o Spectre Rouge, embora, claro, não tenha uma história propriamente dita como a gente entende hoje, ele de fato é uma sucessão de efeitos especiais, mas você vê que ele tem uma cadência, ele tem, embora seja muito aquela mise-en-scène bem, como posso falar, bem exagerada, porque tudo meio que tem que acontecer no modelo teatral, ainda assim você tem mudanças de enquadramento, muito por conta da posição do protagonista, né, que ele se desloca para perto da câmera e tudo mais, só que você tem essas coisas que até prenunciam um Potter da vida, sabe? Então é um filmaço, assim, quando você coloca ele no contexto histórico, ele é um grandíssimo destaque, né? Então acho que esse é um filme que a lista peca em não colocar. Outro filme que eu acho que a lista peca, até mesmo pelo próprio texto introdutório, tá, da lista, né, que fala, a gente está usando aqui um critério que não necessariamente é o bicho-papão, muito pelo contrário, são problemas sociais, problemas mentais, enfim, problemas mais do mundo real que acabam se materializando na ficção. E, pô, eles falam isso, como que não coloca na lista, por exemplo, um Repulso ao Sexo, do Polanski? Ah, sim. Nisso, Pois como então. não? Sabe? O próprio Eu até- Inquilino também, né, cara? Eu ia falar isso. O Inquilino, eu até passaria um pano de não colocar. Mas, assim, se não coloca o Inquilino, é porque tinha que ter Repulso ao Sexo aqui na lista. Exato. Né? Que pra mim é um dos filmes, assim, mais brilhantes nesse sentido de pegar um trauma ou pegar algo que é muito latente na vida real e materializar em um filme de terror. Pra mim é um exemplo bárbaro disso e não tá nessa lista. Então, assim, é uma coisa complicada. Ou a regra matemática da lista ela foi falha nesse sentido, ou faltou mesmo um carinho, assim, né, na hora de elaborar. Eu percebi que existe uma predileção, assim, existe um gosto pessoal aí por algumas coisas bizarras, né? Por filmes que meio que de alguma forma subvertem fórmulas narrativas, né? O que é um tanto contraditório, sei lá, na minha opinião, porque você tem o Possessão em primeiro e você tem o Bruxa de Blair em nono, né? Ou seja, o top 10 comporta um Bruxa de Blair e comporta um Possessão. No meio de todas essas escolhas, você tem vários filmes assim que vão pelo caminho assim do psicodélico também, né? Você tem o Hausu do Obayashi aí no top 10 também, que ele é um filme bacana pela estranheza e tal, mas também não colocaria no meu top 10, aliás não tá nem no meu top 20 também. Agora, falando de omissões, né, no caso, acho que a Bianca vai concordar comigo, e aí ela pode pegar e falar em seguida. Eu comentei de duas adaptações do Corman aqui, do Poe, que eu acho que são assim, são a nata daquilo que ele fez nesse ciclo aqui, que também não estão, né? Podia falar também, esse vai entrar no meu top 10 lá na frente, depois eu falo por quê, que também mexe com estranheza de uma forma muito boa, e é por isso que eu faço questão de citar como top 10 aqui, depois eu desenvolvo, que é o Ciclo do Pavor, do Bava, né? Nós só temos o Black Sunday lá, mas assim, dentro das concessões de se colocar psicopatas, colocar precursor de slasher, colocar os filmes que transitam entre o terror e o thriller e o suspense, o Peeping Tom, né, a Tortura do Medo, acho que poderia ter um lugarzinho aí, pô, tem 100 lugares, né, por que não, né? Não merecia ter um lugarzinho, ele tinha que ter um lugar de extremo conforto primeira classe, tá? Porque eu confesso que, assim, teve coisas ali que eu fiquei pensando também, direto, assim, o primeiro que me veio foi o Peeping Tom,
E eu fiquei pensando, cara, por que ele não está aqui, né? Eu pelo menos quando pego uma lista assim, sinto falta de alguma coisa, eu sempre me pergunto, tá, mas por que não está aqui? Porque talvez, e isso a gente sabe, né, tem alguns pesquisadores que não colocam ele dentro do terror, né, então, né, pode ser um suspense, não sei o quê, mas, gente, é uma questão assim, se é pra falar de coisas que revolucionaram, ele poderia entrar por essa porta, mas ele também poderia entrar pela porta de algo que é, de um tipo de horror que é extremamente elegante, né? Então, assim, é uma outra proposta, né? Então, porque a lista, né, ela tem sangue e, né, e bichos papões, entre aspas. Eles falam que não é pra olhar pro bicho papão, mas a gente sabe que tem um bicho papão ali simbólico em grande parte desses filmes. Então, você ignorar, por exemplo, a importância de um filme como A Tortura do Medo, você... Aí a gente entende por que o Exorcista tá do lado do Candyman, sabe? Porque você tá pensando que, o que se explora? Porque eu também fiquei tentada a imaginar que o Possessão esteja no começo ali, literalmente no começo, muito por uma... Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu vejo, principalmente quando eu converso com gente mais jovem, que há uma tendência a se considerar mais filmes de terror que tenham uma exploração do grotesco, do visual, né, do sangue, das tripas pra fora e tudo mais, com uma roupagem um pouco mais, digamos, de arte. Não é essa a palavra, isso aqui é entre muitas, muitas aspas, tá? Então, o Possessão, ele se encaixa nisso, né? Então, tem o grotesco, mas tem uma coisa ali, Ai, olha que filme, né? Que filme cabeção, não sei o quê. Mas tem essa questão de onde a gente encontra essa elegância também com esse, né? Sem esquecer, enfim, o sangue, as coisas que a gente espera num filme de horror, porque... Pelo menos, né? Só os desavisados não vão chegar e saber, ai, nossa, que horror, não gosto disso. Tá, então veio pro lugar errado. Porque, por exemplo, a presença de um filme que eu gosto muito, tá? Deixar bem claro que é um filme que eu, assim, gosto bastante, já vi mais de uma vez, que é o Garota Sombria Caminha pela Noite. É um filme, pra mim é um western de horror, tá? Com uma pegada muito de... colocar o medo nos lugares onde a gente não espera, né? Então, assim, cenas que não são... Se você olhar o frame, assim, não é nada demais, mas dentro da história elas ganham, assim, um peso de horror muito grande. Esse filme, por exemplo, tá ali, pra mim, ele está dentro dessa lista muito por essa questão de ser elegante e assustador. Mas, assim, por exemplo, se eu fosse fazer... Já que estamos ali com aquela duplinha, né, horrorosa, de Candyman do lado de Exorcista, eu colocaria o Garota Sombria Caminha pela Noite de mãozinha dada com o Pipintum, porque pra mim eles são filmes que conversam. Eles vêm de lugares diferentes, são propostas de direção completamente diferentes, mas eles têm em comum essa elegância de colocar o medo onde a gente não espera. Né? Então, assim, tem cenas no Pipintum que você sente medo, porque, óbvio, você está dentro daquele contexto, mas elas não foram construídas para te dar medo, né? Então, tem toda uma atmosfera, né, prenunciando ali todo o horror que vai acontecer depois. O Garota Sombria também tem isso. Então, eu acho que tem uma coisa nessa lista, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que parece que eu tô entregando, porque, por exemplo, por que, se a gente tá falando de elegância, por que Corra está ali? Qual é a elegância de Corra? Qual é a transformação de Corra? Sabe? Uhum. E eu já briguei muito por causa desse filme, né? Tem muita gente que me odeia porque eu não gosto desse filme. E não tô nem aí, mas, enfim, eu continuo, né? Achando ele com muito mais defeitos do que qualidades. Só que, assim, você ignorar a importância da Tortura do Medo
numa lista como essa, é você dizer o seguinte, olha, o cinema de horror existe num determinado momento da história, porque também a falta, e eu concordo assim muito com o Gustavo, cara, o horror tá no nascimento do cinema, ele tava ali, a própria Alice Guy fez alguns experimentos com cinema de horror, claro, não foram filmes finalizados, mas tem muita coisa dela, assim, de testes, né, pra fazer, e inclusive na biografia dela, eu terminei de ler há pouco tempo, ela tem, né, o desejo dela de fazer filmes voltados para o horror, principalmente para falar sobre a questão das mulheres. Cara, o cinema mudo, ele quase como se ele não existisse dentro dessa lista. E se a gente quer falar em transformação, a gente tem que começar do ponto de partida, sabe? E ir caminhando devagarinho. Não sei se eu tô falando alguma bobagem, mas foi algo que me chocou, assim, não tem uma caminhada nessa lista, sabe? Não tem essa transformação, esses momentos de reviravolta que o gênero tem, e é um gênero que a gente sabe que vai, daqui 20, 30 anos, também vai ter outras reviravoltas, a gente espera que boas, né? É um monte de filme de terror enfiado dentro de um saco. É essa coisa que eu fico pensando, sabe? E óbvio, ali é um top 10 e se você parar pra pensar que uma lista também reflete a visão de um veículo, né? A IndieWire tá olhando para um lado do terror que, não digo que é um lado errado, mas é um lado, sabe? Muito fraco. Perto se a gente pensar em tudo que esse gênero já ofereceu. Não, aqui eu tô com umas anotações aqui que eu tô pensando, inclusive eu fiquei pensando, a gente não sabe quem são esses 11 editores, né? Mas aí, qual é essa diversidade? Não, sabe sim, tem o nome deles. Lista? Tem o nome deles lá na... tem mesmo. Texto. Tá. Mas assim, também... né? Adianta o quê? Adianta o quê? Não, mas sabe, pensar nessa diversidade, se a gente pudesse saber... de que lugar esses votantes estão falando, porque tem 3 filmes nessa lista, não sei se eu já posso falar sobre eles. Pode, ué. Porque são 3 filmes que me chamaram muita atenção, que eram filmes, assim, 2 deles eu esperava muito que estivessem na lista, mas colocados num outro patamar, assim. Um é o Quando Chega a Escuridão, da Catherine Bigelow, e o Babadook, da Jennifer Kent. Então, assim, são 2 filmes dirigidos por mulheres. E... tá, não é... chata, defendendo... Não tô defendendo. Eu tô querendo dizer o seguinte. São 2 filmes que eu considero muito bons e muito importantes pro gênero, tá? Se a gente pensar que o Babadook chega ali num momento em que o terror tava numa coisa mais do susto e tudo mais, e o Babadook tem isso do susto, mas é muito mais, sabe? O susto é pra prender o espectador médio dentro da sala de cinema no Babadook, né? Porque o verdadeiro horror daquele filme é outra coisa, né? Algo que você vai assimilando quando você vai conhecendo a personagem, assim, e a apresentação que a Jennifer Kent faz, que já tinha no curta, né, que inspirou o longa, mas aqui ela consegue desenvolver, pra mim, de uma forma brilhante, tanto que o Babadook está no meu top 10. E o Quando Chega a Escuridão, pensar em filme de vampiro, pros anos 90, ele foi muito importante, sabe? A gente tá falando de um filme de vampiro que tem a estrutura de um faroeste, que se preocupa com questões da figura vampiro que vão muito além dessa coisa, o cara que vem pra morder jugular, não sei o que. Não, tem uma construção, é uma família de vampiros. Então, assim, é um filme de vampiro pra falar de outras coisas. E eu acho que isso é o grande barato do horror, sabe? Eu tô fazendo um filme de horror que talvez tenha um monstro, né? No caso, um vampiro ou um fantasma, mas eu tô falando de outras coisas, né? Então, a gente pensar que o horror, ele é grotesco e chocante no visual, mas ele tá falando de coisas que fazem parte do nosso dia a dia, não é? A gente não tá falando de medos extraordinários, a gente tá falando do bobo, do cotidiano. E eu acho que esses 2 filmes, e por serem dirigidos por mulheres, eu acho extremamente interessante, porque a gente também vai ter o Bebê de Rosemary ali, que trata de uma questão, né, de uma personagem feminina, óbvio, dirigido por um homem, mas que
eles conversam, sabe? Ambos ali estão falando desse horror que pra mim é o que me motiva a ver um filme de horror, sabe? É ver o meu medo, que é um medo humano, transformado numa história, numa fantasia, né? E eu senti falta um pouco disso, sabe? Dessa lista tá mais organizada, no sentido de, estamos falando de evolução, mas também estamos falando de que o bicho-papão lá do começo, né? Que era uma trucagem pra você, deixar o espectador alerta no cinema. Hoje, a gente sai do cinema pensando no nosso cotidiano, no que a gente tá fazendo, né? E isso, sei lá, eu acho que tem, por exemplo, a própria presença do Terror nas Trevas, que é um filme que eu gosto muito também, tá, gente? Eu não tô falando que... Mas eu não sei se o Terror nas Trevas merecia estar num lugar tão abaixo, pensando nisso também de revolução. Essa lista me deixou muito confusa, tá, gente? Se eu falar alguma bobagem, me perdoem. Eu acho que o horror tomou conta de mim. Eu acho que o gênero terror em específico... Bom, quando a gente fez o programa falando da lista de sci-fi, também já deu pra ver essa complexidade, né? Porque, assim, você tem vários subgêneros, né, dentro desses gêneros, né? Não tem como. E o gênero não por acaso vários exemplares estão replicados aqui, né? Exato. Exato. Então, assim, é muito complicado, assim, às vezes o ideal, é claro, todo mundo que acompanha o Formiga Elétrica há um tempo sabe da nossa birra com lista, porque é como se fosse um resumo besta, né? Então o ideal, às vezes, quer fazer uma lista para ser didático, dá sem problema nenhum. A questão é o critério e também, você vai falar, até quando eu montei aqui o meu top 10... Nossa, eu queria me xingar, assim, como é que eu não coloquei esse? Também. Quando eles colocam esse, então, assim, às vezes tem que ser algum critério, né? Então, como a própria Bia tava falando, né, de alguns filmes que marcaram ela, tal, por exemplo, um filme de terror que é pouquíssimo conhecido, até porque ele ficou muito mais em questão de festival, tal, mas é um filme que eu acho que se ele tivesse uma grande repercussão, ou melhor, uma melhor distribuição, eu acho, uma distribuição mais ampla, eu acho que ele daria uma chacoalhada no gênero, é o Violation, né? Um filme canadense recente, de 2020. Exato. Ele é dirigido em dupla por uma mulher e um cara. É uma mulher e um cara. Tem a Madeleine Sinfeller e o outro que é Dust não sei o que lá, que eu não lembro se é um cara ou se é uma mulher, né? Porque esse Dust aí pode servir pra um ou pra outro, né? Mas, de qualquer jeito, ele é um filme, tem o famoso subgênero do terror, que é o Rape and Revenge. Né? Então, que tem a parte misógina na primeira metade, né? Normalmente uma mulher violentada, e a segunda parte é essa mulher se vingando dos caras, né? É um gênero que é um subgênero que, na minha opinião, a maior parte das produções é apelativa. Eu acho que mas tem a catarse da mulher se vingando. Não, cara, antes você deu o prazer pro misógino da mulher sofrendo. Exato. E depois o prazer pro cara que curte gore ver a vingança. Não tem nada mais profundo do que isso. A gente tem que ser muito claro. Só que esse filme, o Violação, ele subverte um pouco, né? Embora a estrutura dele seja uma estrutura típica do Rape and Revenge, ele tem um olhar feminino ali em cima, né? E é muito diferente. Assim, quando eu vi, eu fiquei muito, muito surpreendido nesse sentido. Assim, eu olhei aquilo e... Eu não sou mulher, mas eu consegui ver o olhar do outro lado ali. Então, isso eu acho que é muito... E assim, o filme não precisou gritar isso, como, por exemplo, o Jordan Peele, né? Que ele se esconde atrás da pauta para ninguém criticar os filmes dele. As pautas do Jordan Peele, elas são super válidas. Mas isso não quer dizer que o filme seja bom. Né? Exato. Eu odeio, eu não gosto de filmes do Jordan Peele, mas o pessoal não quer criticar por causa da pauta. E não tem nada a ver, a pauta pode ser legítima, assim como o filme pode ser ruim. Com certeza, agora que você falou do Violação, eu lembrei que foi um filme assim que veio na minha cabeça, porque, enfim, se a gente pensar aí nos subgêneros, né, a Vingança de Jennifer, o original, tá? É um exemplar clássico do
Rape Revenge. Que eu me lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu disse, nossa, esse subgênero tá bem, né, é bem construído e coisa. Claro que a gente vai ganhando filmes, ganhando vida ali no jogo. Isso que o Gustavo falou, também, por exemplo, ver o violação dentro da lista faz pensar o seguinte, será que você olhar para esses subgêneros, que é óbvio que permitem que a gente faça umas reinvenções. Por exemplo, você perceber esse olhar diferente dos outros que você viu, né? Também faz pensar o seguinte, será que isso também não tem que ser levado em consideração quando a gente faz uma lista? Né? Será que a gente não tem que... isso aqui é um subgênero. Aí o subgênero é subvertido, tá? Aí vai indo. Eu acho que às vezes, por exemplo, também, eu não sei se vocês notaram, mas tem uma presença muito grande nessa lista de, por exemplo, o Martin tá ali. Eu adoro o Martin, tá? Mas, se eu tivesse que colocar só um filme do Romero, eu colocaria Noites dos Mortos-Vivos, sabe? Se a gente tá pensando que tem que escolher um de cada um. Porque, pra mim, ele é muito mais simbólico. É que só pra entrar nisso aí que a gente tá falando, essa questão da categoria e tal, eu acho que se a gente fizesse listas de categorias de filmes de terror, seria mais interessante. Porque daí, uma lista de 10 filmes de vampiro, um top 10 de vampiro, o Martin estaria fácil. Sim. Mas fácil demais. Um top 3 pra mim. Mas aí você coloca, por exemplo, Noite dos Mortos-Vivos, mas coloca o Dawn of the Dead também. Exato. Eu acho... Não são faz muito escolhas. sentido. Pra quê, sabe? Porque... Os dois são muito Aí bons, mas fica redundante. Exato. Exato, porque se você... E outra coisa, essa questão também de apresentação, sabe? De formação de público. Por que você vai entregar 2 exemplares que são, sabe, muito similares nas suas propostas, e a pessoa diz, é mais do mesmo, então isso aqui vai se repetindo eternamente. Não, escolhe um, sabe? Coloca ali, porque aí enche a lista com... A gente poderia abrir vários buracos nessa lista e colocar outras coisas ali, né? Muito mais interessantes e que com certeza deixariam a lista... Eu sei, não existe lista perfeita e lista é um saco, mas, sabe, ficaria uma lista mais... de proposta, sabe? Tipo, olha, isso aqui, ó, quer começar a gostar de horror ou quer ver outras coisas além do que tá aí em cartaz? Isso aqui é um bom começo, né? Porque, e isso dá... Aí a gente já vai entrar, eu gostei muito que o Gustavo falou disso, que, por exemplo, uma das coisas de eu gostar muito de Quando Chega a Escuridão é falar, tem uma proposta de um filme de vampiro onde quase sempre a personagem feminina, ela é a vítima, né? E aqui não, aqui a gente tem outras, né? A gente colocar a mulher como, no caso, a vampira, num sentido mais ativo, né? De não ser simplesmente a que vai ser lá atacada pelo vampiro. Ela tem uma proposta, inclusive, de muito mais forte do que os personagens masculinos, né? Porque a família ali, assim, as mulheres são quem mais guia o caminho ali da história toda do filme, né? Então também essa subversão, você fugir do tradicional também é algo que, por exemplo, pra mim ele tá nessa lista muito também por isso, né? Pela Catherine Bigelow e dizer, eu vou contar a história de uma família de vampiros onde as mulheres vão ter o papel de mulheres, né? Elas não vão ser as eternas vítimas, elas vão estar mais presentes, inclusive fazendo os maiores estragos dentro da proposta da história. O Addiction do Ferrara também tem esse componente, né? E é estranho. É estranho ver como os caras separaram os filmes de vampiro aí, né? Porque uma outra omissão que eu achei estranha, que por um lado é muito bacana você ver que eles contemplaram filmes até 2024, né? Tem muita coisa legal. Por outro lado, você tem aí um monte de filme, por exemplo, que é redundante. Eu também não consigo entender por que colocar tipo 3 Argentos e um Bava só, né? Do Argento você tem o Profundo Rosso, que merece estar aí. Você tem o Suspiria, que também merece estar aí e tal. Mas Tenebre não. Tenebre não, exatamente. Tenebre, nossa senhora. Exato. E aí você tem, por exemplo, voltando ao tema de vampiro, você não tem o Sede de Sangue do Chan
Luke Park, cara, que eu acho que merecia o lugar do Drácula de Bram Stoker, porque se você já tá colocando o vampiro do Carl Dreyer, você já não precisa falar, você pode, no verbete do Dreyer, você pode citar o filme do Coppola, porque é exatamente isso, muitas vezes é a aura cult de um filme, sabe, que pretende algo além do terror, e eu não tô falando que isso é ruim, tá? Mas eu tô vendo que muitos dos filmes que foram contemplados aqui, eles foram incluídos por conta desse viés, né? O Drácula de Bram Stoker, ele não tem o quesito terror, eu acho que é o que menos importa ali, no final das contas, e eu acho que essa é uma opção deliberada do diretor. Agora, sobre o Garoto Sombria Caminha pela Noite, nossa, eu tenho uma ojeriza desse filme, cara. E eu fiquei revoltado de ver que ele tá aí entre os 100 melhores, cara. Eu odeio esse filme. Daniel. Nossa, eu odeio. eu acho ele tão pretensioso. Você odeia e a gente continua sendo amigo. Prova meu ponto novamente, porque eu acho que ele é um filme, sabe, que grita o estilo. A cada frame a Ana Lili... Como que é o nome dela? Ana Rampur? Acho que é uma Ana Lili Ampur, alguma coisa assim, isso. Isso. Acho que ela grita, quer gritar pra plateia, nossa, olha, vejam como eu tenho estilo e não sei o que lá. E isso eu acho bem chato, sabe? Eu acho bem chato. Agora, a proposição de subversão, ela é bacana, né, de você contemplar assim, mas ela não pode também ser o norte, né, dentro de uma lista, até porque você não tem tantos filmes que vão por esse caminho, né? Mas eu sinto que, assim, se não todos, grande parte desse grupo aí que organizou a lista, ele tem justamente esse pensamento. Beleza, e a gente passa para qual item agora? Ótima pergunta. A gente já falou das omissões, a gente já falou da subcategorização, né? Que acho que seriam até listas mais interessantes, né? Sei lá, top 50 dos melhores filmes de tal coisa, tal. Ou até se tivesse um top filmes revolucionários do gênero, poderia ser interessante, embora aqui a qualidade talvez não contassem muito, né? Mas se vocês quiserem, eu acho que a gente pode partir lá pro top 10 da lista da IndieWire, falar o que a gente acha que vale estar no top 10, o que a gente acha que não, e posteriormente a gente dá a nossa lista. O que vocês acham? Tá. Pode ser. Eu só queria dizer que um pouquinho antes de chegar no top 10, acabei de lembrar do negócio que conforme a gente fala eu fico rodando a lista aí, porque sempre lembro de alguma coisa. Não entendo por que o Evil Dead 2 está aqui e não o 1. Pois é, cara. Pois é. A mesma pergunta. Essa lista só faz pergunta pra gente. Você olha assim, tá, mas por que o 2 tá aqui? E eu vou dizer, aí tem o 2. Eu disse, o 1 vai estar mais... Não tem. Tem só o 2. Solto ali, jogado. É um saco, gente. É um saco cheio de filme terror dentro dessa lista, por favor. E o Evil Dead 2 é um remake do primeiro com mais grana. É só isso. Então, se é pra pensar na inovação, e vou te falar que o primeiro, assim, tem muito mais climão de terror mesmo, né? Apesar dos efeitos. Tem muito mais climão de terror mesmo do que o segundo, né? O segundo, tipo, capricha mais na parte humorística e tal. É um bom filme, não vou negar. Mas acho que dentro do critério da lista, o primeiro tinha mais direito, né, de figurar aqui. Bom, vamos lá, né, pro top 10, né, começando pelo Videodrome, que não está no meu top 10, né, mas tinha que ter um Cronenberg, de um jeito ou de outro. Acho que tem outros filmes, A Mosca, por exemplo. A Mosca seria muito mais pertinente estar aqui no top 10 por conta da questão do horror corporal. O Videodrome eu acho que entra numa outra categoria, e de novo, né, entrando naquilo que eu já citei aqui umas 3 vezes durante o nosso papo. Essa galera, ela, tipo, vê o filme estranho, né, o filme fora da curva como um terror. Eu acho que isso é às vezes serve e às vezes não serve. Aqui não serviu, na minha opinião. Não, total. Eu trocaria fácil esse pela Mosca. Fácil. Uhum. É porque ele entra... dos vários momentos em que você olha pra lista e pensa, tá, mas, cara, eu jamais colocaria Videodrome numa lista de horror.
sabe? Eu colocaria, sei lá, em outro lugar, sabe? Não sei. E outra coisa, a Mosca, se aí a gente parar pra pensar que tem que ter o cara do body horror ali, é a Mosca, não tem outro filme pra simbolizar mais e essa construção Cronenbergiana, assim, sabe? Que é óbvio que tem que ter, eu acho que isso tem que ter na lista. Mas, assim, ele tá ali no top 10, parece que trocaram de lugar, sabe? Que a Mosca podia subir e descer o Videodrome, sabe? Não, assim, o Videodrome não colocaria nem numa lista de top 100. Exato, assim. eu tiraria e aí bota a Mosca no lugar, sabe? Então... Ele podia estar numa lista de sci-fi, né? Exato! Podia, e nem uma cabe. posição tão à frente também, assim, Sim, é um filme lá que na as rabeira. ideias são bem melhores que a execução. Eu acho que é um filme com um problemaço de ritmo, assim, tem muita coisa que deu pra ver que a ideia foi boa, a execução não é muito boa. É um filme interessante, eu gosto e tal, mas... Nossa, eu acho que eu prefiro o Shivers até do que Videodrome. Sim. O The Brood também tá aqui nessa lista, né? Então tem vários Cronenbergs, o que é o Filhos do Medo, tá na posição 93, cara. E a Mosca tá na posição 48. Né? Então você vê, e tanto A Mosca quanto The Brood são filmes com propostas narrativas mais tradicionais. Então acho que a gente conseguiu fechar um padrão aí, né? Exato. Bom, o 9 eu sei que cara, a Bruxa de Blair, cara. Não dá. Não, entra naquele negócio do critério, né? Vamos fazer uma lista com filmes que mexeram o gênero. Embora eu não goste da Bruxa de Blair, eu acho que ele merece um lugar na lista que ele mexeu mesmo. Tanto é que, assim, depois do Bruxa de Blair, o Bruxa de Blair, embora ele não tenha sido o pioneiro nesse sentido, foi ele que remexeu esse negócio de filme de terror com orçamento ridiculamente baixo e um retorno absurdo. É claro, não bate Vingadores, não é isso, mas assim, o investimento tá tão baixo que esse tipo de produção faz caixa para outros filmes, né? Então, assim, Jogos Mortais, tudo mais, esses filmes de tortura, embora eles tenham uma estética diferente de Bruxa de Blair, a lógica de produção é a mesma. Custo baixo, alta lucratividade. Embora, por incrível que pareça, a Bruxa de Blair teve só uma continuação, depois um remake, que, sei lá, eu não vi o outro, né? Mas ele teve a Bruxa de Blair 2, mas assim, um filhote que se aproveitou muito, tanto de uma questão estética conceitual, quanto da questão da lógica produção, foi a Atividade Paranormal, que pra mim é indigesto até, e não no bom sentido, quando a gente fala de filme de terror, né? Eu acho um saco de filme, nossa, eu acho um lixo, mas mexeu muito com o público. Assim, a vantagem é que quando você tem um filme de baixíssimo orçamento, você não precisa mexer com um grande número de público, né? Basta ter um público razoável, que a diferença do que você gastou com o que você ganha é tão absurda que acaba valendo, né? Mas como eu falei, esse negócio do found footage gerou filhotes de baixa produção e grande produção, né? Cloverfield, por exemplo, nunca teria acontecido se não fosse a Bruxa de Blair, né? Eu ainda diria que quando a Bruxa de Blair é citada aqui, no resuminho que eles colocam, eles citam o Holocausto Canibal, do Rudyard Deodato. Eu acho que merecia o lugar, hein, no top 10, né? Eu não colocaria no meu top 10, mas se ele estivesse aqui, eu acharia mais digno do que a própria Bruxa de Blair. É um filme muito mais perturbador, acho que psicologicamente ele mexeu muito mais comigo do que a Bruxa de Blair. Sim. Então, com certeza. A Bruxa de Blair, a verdade é que é um filme fraco, mas ele furou a bolha. Sim. Eu acho que assim, o marketing do filme, ele foi muito, mas muito melhor executado do que o filme em si. O marketing eu daria 10, nossa, campanhas de marketing de filmes incríveis. Primeiro lugar, Bruxa de Blair, Cavaleiro das Trevas do Nolan, que teve uma baita campanha de marketing, mas assim, como filme mesmo... Tanto é que, assim, até hoje a gente fala de Holocausto Canibal e Bruxa de Blair tem que fazer um esforço, né? Gerou vários filhotes, tudo mais, mas tem que fazer um esforço. E, assim, tem muito filhote de Bruxa de Blair que é infinitamente melhor. Hack
REC é um filhote de Bruxa de Blair que, pra mim, assim, tá N vezes de qualidade e em todos os sentidos muito melhor que Bruxa de Blair, mas muito melhor. Mas é um primeiro, filhote. com certeza. O primeiro, com É, o certeza. primeiro total. Vamos pro 8º agora. O Iluminado, sim, merece. Sim. Está no meu top 10. Acho que dispensa apresentação, né? É um filme magnificamente bem dirigido. Tem o fator perturbador, tem o fator suspense, tem ótimos atores ali em ação. Acho que não precisa falar mais, Deixa né? ele aí. Deixa ele aí. Exato, esse daí vale. Mas assim, medalhão também, né? Então, não tem como, né? Eles quiseram ser diferentões em vários pontos aqui, mas em outros eles tiveram que ceder ao senso comum, né? E o senso comum nem sempre tá errado, né? No caso do Iluminado não tá mesmo. Exato. 7º aqui é um filme que eu não vi, é o Desejo e Obsessão da Claire Denis. Puxa, eu não vi também. Bia. Eu vi, salve. não. Cara, assim, primeiro que o horror nesse filme, ele é um detalhe. Tanto que, assim, ele não foi vendido como um filme de horror, sabe? Então, tem elementos, assim... Confesso que, assim, nessa posição, socorro, sabe? Não entendi. Tanto que eu não lembrava que eu tinha assistido esse filme. Aí eu fui procurar umas cenas no YouTube pra ver. Não, eu assisti. Tá, assim, é um dos filmes que eu menos gosto da Claire Denis. E, assim, ó... Não entendi. E se é pra colocar ele devia estar lá na rabeira, assim, só pra citar que enfim, é um filme que tem horror dessa diretora. Confesso que, assim, ó, mais uma coisa que eu olhei e disse, tá, mas o que é isso? Um saco cheio de filme de terror. Mas, deixa assim. Mas não recomendo, viu? Não. Vejam outros dela, não esse. O 6º, né, que é o House, né, o Houseu, do Nobuhiko Kobayashi, de 77, é um filme que eu gosto, Também. mas, de novo, né, prevalece o gosto pelo exótico, né, do pessoal da lista. Não colocaria num top 10. Talvez eu nem lembrasse dele se eu fosse fazer uma lista, né? Eu fui lembrar que ele existia por conta dessa lista, mas é um filme que eu revi há pouco tempo e, assim, por ter visto a lista também, eu falei, nossa, não lembrava muito bem desse filme, mas deixa eu revisitar aqui, ver se justifica aqui. Poderia estar entre os 100, acho que não seria nada absurdo, mas entre os 10 primeiros não concordo. Não concordo mesmo. Voto com o relator. É um filme que eu gosto também, mas muito mais pela viagem em si do que pelo elemento de terror mesmo, né? Exato. O terror ele tem um negócio bacana, cara. Eu vou aproveitar para comentar isso aqui, porque na hora que a gente for falar as listas, essas contradições aparecerão. Tem filmes que, como filmes, eu acho uma coisa, e como terror eu acho outra. Entendeu? Então, filme. Sim. Boa. Se a questão for o terror, eu posso colocar um filme na frente, um filme inferior como filme, mas que dentro do quesito terror ele se destaca, ele supera o outro, né? Embora o outro, num conjunto da obra, seja um filme muito mais bem acabado, não sei o que lá, tal, vocês entenderão quando eu falar da minha lista, mas é isso que é bacana, né? A gente pensar o que está sendo analisado aqui. Se é o quesito incômodo, é o quesito causar medo e tal, ou é o quesito, tipo, filme bom, de fato, né? Com todos os seus... em todos os sei lá, os parâmetros cinematográficos. Aqui o House... realmente não me chama atenção como terror, mas é bacana, quem não viu veja, porque assim, vocês vão perceber o seguinte, o cara colocou absolutamente tudo que existia de lance de fotografia e trucagem, ele colocou num filme de menos de 1h30, né? Se vocês curtem esse tipo de psicodelia aí, mas é na psicodelia que pra mim se perde o terror. Okay. Sim. Com certeza. Pode passar pro próximo? Pode. Sim. Esse merece. Não tá no meu top 10, mas merece estar em listas. O Massacre da Serra Elétrica é um super filme também. É um filme precursor, assim, é um filme que abre diversas possibilidades pro terror, influente pra caramba. É um filme incômodo e, assim, já falamos bastante sobre ele também, né?
Tem programa sobre ele e tal. É um filme que não, assim, eu fazendo aqui a minha lista, não entraria nem no meu top 20, porque tem vários filmes que eu prefiro assistir do que ele. Porém, é o tipo de filme que, estando num top 10 de terror, a gente nem tem contra-argumentos, né? O contra-argumento prefiro esse, mas é preferência mesmo. Porque, assim, além dele ser um bom filme, ele também tem uma baita importância, assim, no cinema. Então, ele cumpre os requisitos da lista, tanto no critério qualidade, quanto no critério importância. É necessário. Esse é um necessário nessa lista. Tem que estar presente, porque Exato. Também não tá nem no meu top 20. Gosto muito do filme, acho que talvez seja um dos filmes que eu mais vi, assim, assistir, mas, sabe, é importante para o gênero, tá? Mas a gente gostar ou não gostar dele é outra questão. Mas esse aí tá no lugar certo, tá bonitinho ali, deixa ele ali, Sim. sabe? Tá cumprindo sua função dentro da lista. E também dentro da história do gênero, né? E bem que você disse, se a proposta é essa, então esse condiz com que a lista se propõe. Bom, aqui falamos de expressionismo alemão por cima, lá no começo do programa, então aqui a gente tem o Gabinete do Dr. Caligari na 4ª posição, merecido também, talvez possamos divergir em qual posição ele devesse estar. Talvez não no top 10, mas no top 20, não sei, mas de qualquer forma é um filme importante. E entre as primeiras posições, acho que a presença dele está justificada, né? Com certeza. Quando a gente pega, é o que eu falei lá atrás, assim, pegou expressionismo, vai fazer um top 10, se tiver lá 5 do expressionismo alemão, não vai ter problema nenhum, porque, de fato, assim, são filmes tanto bons quanto importantes, né? A maioria deles. É até complicado escolher um, assim, se eu fosse colocar uma obra do expressionismo alemão, assim, na lista, provavelmente eu ia colocar o Nosferatu do Murnau. Acho que seria a minha escolha, assim, primeira na cabeça, muito por uma predileção própria também, né? Uma análise muito mais quente do que fria, só que Gabinete do Dr. Caligari eu acho que entra fácil. Fausto, do Murnau, também é um filme que eu adoro, que assim entraria fácil e tal, mas assim, vamos, para ser chato mesmo, no lugar do Gabinete do Dr. Caligari, no top 10, eu colocaria o Nosferatu do Murnau, unicamente porque eu acho que o Nosferatu do Murnau, ele fura bolhas. Sabe, eu acho ele mais icônico, assim, por exemplo, o frame que tá na lista do Gabinete do Dr. Caligari, né, que é bem o close, assim, do personagem e tal, acho que é bem marcante, mas se você mostra isso e do lado mostra a sombra do vampiro na escada, e mostrem para pessoas na rua, eu acho que é muito mais fácil a pessoa na rua reconhecer o Nosferatu do que o Gabinete do Dr. Caligari. Então, por esse lance de furar a bolha, né, ir além do grupo de cinéfilos e cinéfilas, talvez o Nosferatu seria minha escolha para trocar aqui. Mas nada contra o Gabinete do Dr. Caligari estar nessa lista. O Nosferatu apareceu até no Bob Esponja, cara. Aí, ó. Eu ia dizer que eu concordo com o Gustavo, porque assim, para mim, o Gabinete do Dr. Caligari é marcante porque eu assisti antes do Nosferatu, então óbvio que o impacto foi muito maior. Mas também o Gabinete do Dr. Caligari, ele tem influências e importâncias para o cinema que vão além do horror, né? Então eu acho que talvez ele entrasse lá numa lista, numa outra proposta de lista. Eu também trocaria pelo Nosferatu. Mas eu acho que ele tá outro que tá no lugarzinho certo. Deixa ele ali porque ele tem a sua importância e pra quem, né, vai começar aí a gostar por meio dessa lista, é algo que tem que ser assistido. Assim como o nosso terceiro colocado aqui, que é o... Nosso não, né? O terceiro colocado deles, né? Inverno de Sangue em Veneza, de 1973. É um filme que lida com essa questão. É um filme que pega muita gente por causa dessa questão do luto também. O luto é um veículo para o terror dentro desse filme, então um filme magnificamente bem dirigido, com um ator de peso também, um clima que, nossa, cara, é um filme assim, que é até um crime a gente tentar falar em frases rápidas, né? Porque ele é um filme tão bom e tão marcante, né? Em vários sentidos, né? Inclusive no visual. Enfim, tá justificado também, tá aqui no top 10. Está no meu top 10. Está no meu top 10, porque esse sim, esse tá... Esse,
aí eu aplaudo essa lista, porque quer saber fazer atmosfera, meu filho? Então a gente começa por aqui, né? Mas assim, se você que tá ouvindo gosta muito desse filme e tá chateado que a gente não vai falar mais, não se preocupe, porque lá no YouTube do Formiga Elétrica tem um vídeo que eu fiz com o Paulo Marx falando desse filme aí por quase 30 minutos, então fique à vontade para nos visitar lá. É isso aí. E assim como a gente também tem vídeo sobre o segundo colocado da lista do IndieWire, que é o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, né? Que é um filme que tinha Ennio Morricone na trilha, que ganhou Framboesa de Ouro na época, né? Agora a gente tem realmente que fazer justiça a esse filme, né? Aliás, o mundo inteiro, né? Os fãs de cinema em geral já têm feito justiça a esse filme, né? Depois que ele foi um fracasso financeiro e tal, mas ele é um filme que continua funcionando maravilhosamente hoje, né? O tempo provou a qualidade dessa obra, cujos efeitos envelheceram muito pouco por conta da sua estranheza também. Esse é um tipo de filme que une, eu acho que ele conseguiu sintetizar as duas propostas dessa lista, né? Que era a estranheza, o terror e o pânico da vida real, né? Que é a paranoia, né? Não saber quem é o verdadeiro monstro dentro daquele grupo, junto com criaturas assim que são tão fora da curva que eles parecem... o efeito não diminui, né, a credibilidade daquela visão, né? Eu acho que é difícil você fazer, por exemplo, você comparar um boneco do Schwarzenegger no Exterminador do Futuro com esses monstrinhos aqui, monstrões do Enigma de Outro Mundo, né? Porque aqui funciona de um jeito que é único mesmo, né? Eu fico pensando se os caras, na hora que estavam bolando isso, eles falassem, pô, isso aqui vai durar pra caramba, né? Cara, a menos que tenha uma mega, assim, um mega ponto de inflexão na tecnologia, esse é um filme que ele só vai ficar datado quando derreterem as calotas polares. Porque, assim, filmes de terror nesse sentido de isolamento, atualmente eles acabam sendo datados no seguinte sentido, né? Pô, hoje em dia com celular, internet em todo lugar, tal, assim, tem que dar muita merda pra você ficar isolado, né? Algo que pro público, pra gente que já viveu uma era pré-internet, assim, já é difícil imaginar um isolamento total, imagina para gerações mais novas, né? Então, assim, esse filme, ele tem um perigo de se tornar datado, tinha dois perigos, né? Um é a questão de efeito especial, e o Daniel já explanou muito bem que é um perigo que o filme não corre, porque os animatrônicos são muito bem feitos, tal, então não vai ter aquela cara de efeito digital ultrapassado, né? Então, perigo 1 já passou. Perigo 2, essa questão da pessoa que está assistindo não sentir o isolamento propriamente dito, do tipo, pô, mas com o celular a pessoa resolve isso, né? Mas não, eles estão isolados no meio do gelo, tá? Obviamente não vai ter sinal, a gente sabe que a questão magnética dos polos zoa tudo que é equipamento, tal, e assim, como a gente não tem tanto conhecimento desse tipo de expedição, a gente não sabe exatamente o tipo de artimanha que eles têm. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é algo isolado. Fora isso, a gente não tem mais informação, então ajuda no clima, né? Agora, quando as calotas polares derreterem, né? Alguém que for assistir esse filme quando não tem mais calota polar vai falar, ué, que lugar é esse aí? Onde é que fica? Né? Um dia a Terra foi assim. Cara, é incrível, assim, não é datado, continua funcionando, sabe? Eu acho que principalmente quando a gente se coloca assim, tá, vamos fazer de conta que eu nunca vi esse filme, convence, diverte, cumpre sua função, e é bem o que tu disse. Eu acho que a construção de atmosfera aqui também é muito importante, né? Porque é isso que faz a gente querer rever esse filme, e ele tá nessa lista, porque essa construção de atmosfera, e bem isso, tão isolados. Eu sempre penso o seguinte, eu acho que a pessoa tem que estar preparada num contexto desse, vai ter as suas licenças poéticas, mas aqui não é nem licença poética, realmente as pessoas estão isoladas, isso pode acontecer, isso é cabível. Então, nossa, e continua fazendo muito sentido, e
Os efeitos visuais continuam me pegando muito, assim, eu lembro quando eu vi a primeira vez, que eu era muito jovem, fiquei, nossa, que legal, e ainda faz sentido, sabe? E vamos ver, não sei, é bem o que eu disse, né? Acho que talvez o Arthur e o Joaquim olhem e digam, nossa, que ficção, isso aí não existe mais, mamãe, como era viver nessa época, né? Fazer o quê? Aí é o horror da vida real. Beleza, então vamos para o primeiro, né, que a gente concorda que não deveria estar aqui, Possessão, do Zulawski. Filme que eu acho bom, eu não morro de amores por ele, eu gosto de algumas coisas mais de algumas coisas dentro dele do que de outras. É uma mistura de gêneros interessante, mas de novo, eu acho que na costura, o estranho, o bizarro de alguma forma, ele se sobrepõe ao quesito terror. Então ele não é um filme assim que faz muito minha cabeça. É muito bem feito? Acho muito bem feito, tá? Mas não gosto das atuações, sinceramente. Eu acho que isso acaba Obrigado, Daniel Fontana. até me tira um pouco do filme quando começa aquilo assim mais teatral, né, de arregalar o olho e tal. E você sabe que não é falta de capacidade dos atores, né? É um traço da direção do filme. Enfim, mas você tem umas criaturas criadas aí pelo Carlo Rambaldi, né, que é sempre um alento dentro de qualquer filme. Enfim, não concordo que esteja aqui. Primeiro lugar, pra mim, é ainda pior. No meu top 20 nem aparece. Agora é com vocês. Voto com o relator. Eu acho que é um filme que ele tem ideias muito boas, assim. Ele tem um clima muito próprio. É um filme de destaque. É longe de ser um filme genérico. Isso é fato. Entretanto, olha, não entraria no meu top 30, acho que nem no meu 50, talvez no 100. Mas eu confesso que eu teria que forçar um pouco a memória, tá? Porque, assim, se eu ficar o dia inteiro falando só nome de filme de terror, esse eu fico na dúvida se ele apareceria, porque tudo que ele tem de bom, eu acho que eu já vi melhor em outros filmes também, tá? Então acho que tem essa também. Eu acho que a única coisa que serve Possessão aqui, tá nessa lista, é que eu acho que é o filme que me mostrou como a maturidade faz bem pra gente, porque eu lembro que eu gostava muito do Possessão lá no início da vida cinéfila, e a coisa que mais me incomodou na revisão foi justamente essa coisa teatral, que a gente sabe, né, a Isabelle Adjani é uma baita atriz, só que se o diretor mandar você arregalar o olho, você tem que cumprir, né? Você tem que se fazer o que o cara tá pedindo. E acho que também, assim, ó, ele tá no primeiro lugar. Óbvio que visualmente ele é impactante, mas ele não é impactante para além dos olhos, sabe? Assusta, mas não fica. Sabe aquele filme que não fica na gente? Então eu tenho sérios problemas, assim, pra entrar nesse filme, sabe? E ficar lá e acreditar no que eu tô vendo. É aqueles filmes que você assiste e a todo momento você sabe que você tá sentada assistindo um filme, né, de horror. Mas, primeiro lugar, assim, eu queria entender como se chegou a esse nome, sabe? Porque, não sei, eu não conheço muitas listas, tá? Mas eu nunca ouvi em listas de horror nem top 20. Não lembro, assim. Eu já vi, sabe, lá no finalzinho. Mas, enfim, vai ver, a IndieWire quis marcar aí diferentão. A gente acha que o Possessão é o melhor filme de horror desses. É o filme dos 100 filmes de horror que a gente escolheu. Enfim, né? Eu acho que não faz muito sentido, né? Porque, assim, ó, a gente tá pegando... A própria lista diz que eles foram tanto em inovação do gênero. Se tem inovação, tem que ter algo que vem depois da inovação, né? Isso é ponto 1. E vamos colocar também em qualidade. O filme ele tem qualidades, porém a gente concorda que tem N outros com maiores qualidades. Sim. Sobre importância, e quando eu coloco aqui importância, de novo, o filme pode ser bom, pode ser ruim, a questão da importância vai diferir de acordo com o contexto. Se eu estalar os dedos e Possessão simplesmente não existir mais, e nunca existiu alguma coisa assim, o mundo do gênero terror permaneceria exatamente o mesmo. Exato.
né? Então, assim, Exato. se eu estralar os dedos, eu prefiro muito mais Possessão do que a Bruxa de Blair. Muito mais. Só que se eu estralar os dedos e a Bruxa de Blair desaparecer, o mundo do terror que a gente vive hoje seria completamente diferente. Tá? Sim. Possessão não. Possessão, estralou os dedos, sumiu. Paciência. Vida que segue, não muda nada. Pois é, então aqui a gente fechou a lista do IndieWire, né? Falamos aí, reclamamos pra caramba, demos uma geral. Quem quiser olhar a lista aí e mandar o e-mail, comentar, discordar da gente, fiquem à vontade, que é isso que a gente quer. Inclusive é que vocês se manifestem aí. Bom, agora que a gente vai para as nossas listas, de fato, já vamos deixar claro o seguinte, tá? Como a gente fez isso muito rápido, de um dia para o outro e tal, a gente não combinou critérios entre nós, nem nós realmente pensamos em critérios diretamente para falar, não, eu serei norteado por isso ou por aquilo. Não, na verdade, eu não posso responder pelos outros, mas eu vou falar por mim. Eu coloquei aquilo que eu acho que é obrigatório, que todo mundo deveria assistir, se gosta de terror e tal, até algumas coisas para sair do lugar comum. Mas não é, de forma alguma, uma tentativa da gente falar assim, vejam como nós fazemos listas melhores do que eles, entendeu? Nem a pau. É só mais um exercício descontraído aqui, porque a gente quase não faz, né? Então quando aparece uma lista, a gente se sente tentado a fazer. Quem quer começar? Posso começar. Vai lá, vamos lá. Bom, a minha lista eu pensei em vários critérios, aí no final foi meio que o Daniel falou, deixa eu fazer meio descompromissado assim. Eu fiz mais assim uma lista, tipo, se eu tivesse que guardar os DVDs desses filmes, se eu não pudesse assistir mais nenhum de terror, teriam que ser esses, mais ou menos isso. Eu separei aqui um top 10, mas eu tenho várias menções honrosas e assim... se a gente fosse gravar isso amanhã, talvez uma menção honrosa estaria no lugar de algum que está no top 10 e esse daí iria para menção honrosa, enfim. Então, é uma lista super volátil e ela não está na ordem, tá? Vamos lá, começando por menções honrosas, eu poderia colocar várias obras do Mário Bava, que eu gosto de várias dele, mas para citar uma, eu vou citar o Black Sabbath, I Trevolti della Paura, porque são 3 histórias curtas, né, dele, e uma delas, assim, eu gosto de todas as 3, no caso do telefone, a versão italiana, né, pra quem tá meio por fora, tem um vídeo lá no YouTube do Formiga Elétrica que a gente fala desse caso, né, que tipo, a versão norte-americana, que foi reeditada pela AIP, teve mudança na história, tal, enfim. Então, versão italiana, porque lá tem o Bava que não é sobrenatural, o Bava sobrenatural, o Bava gótico, então acho que é um resuminho e é uma excelente porta de entrada para quem porventura não conheça o Mário Bava. Então, fico com Black Sabbath do Mário Bava e uma menção honrosa. Profundo Rosso do Dario Argento, né, que estava inclusive na lista lá do IndieWire, só que um pouco lá atrás. Nosferatu do Herzog, eu vou colocar aqui também na menção honrosa, é uma versão que eu adoro. Speak No Evil foi um filme que me surpreendeu bastante. Eu acho que ele tem uma cadência super orgânica. Novamente, o original, tá? Não o remake com o James McAvoy, que eu ainda não assisti, nem sei se eu vou assistir, mas fica o Speak No Evil aqui, original. Hereditário, do Ari Aster, que é um filme que eu adoro, assim, ele me pegou mesmo, eu adorei desde a primeira vez que eu vi, e sempre que eu revejo ele, eu continuo gostando mais e mais. Acho que da nova leva, eu acho que vale. Um classicão, que tem vídeo no Formiga Elétrica, O Homem de Palha, é um filme fascinante mesmo. A Mosca do Cronenberg, né, que a gente também já citou aqui, eu acho que entra fácil. Repulsa ao Sexo eu também coloco aqui em menção honrosa, porque eu acho que ele trabalha de forma brilhante esse trauma da vida real materializado na ficção, acho perfeito. Deixa Ela Entrar, o original também, que, puxa, é um filme que tem uma cadência maravilhosa. Eu invejo o Alfredson, assim, com a cadência que ele conseguiu fazer no filme. Sabe, tem diretores que a gente admira, por exemplo, o Kubrick.
eu admiro pra caramba o Kubrick porque, pô, o cara é incrível, mas eu não tenho raiva dele. O Alfredson, eu tenho raiva dele porque ele faz uma coisa que eu queria ter feito, sabe? Tipo, aí eu olho aqui, assim, eu assisto Deixa Ela Entrar e eu falo, caramba, meu, eu gostaria de ter feito esse filme, mas o desgraçado fez primeiro, sabe? A Bruxa do Robert Eggers, eu acho também que da nova leva ele é muito interessante, ele traz esse negócio do conto clássico de terror, só que de uma forma muito particular. Eu gosto bastante, fiquei impressionado pelo filme, continuo achando um ótimo filme. Olha só, acabei de falar da Bruxa, mas eu poderia colocar fácil o Farol também na menção honrosa, hein? Sim. Então vai mais um aí na menção honrosa. Aliás, nenhum desses entrou, né? Na lista. Exatamente. Puxa, o Homem de Palha, quer dizer... o Homem de Palha entrou. Não, eu tô falando do Eggers. A Bruxa... do Eggers é realmente nenhum desses. E eu acho que super valeria tanto a Bruxa quanto o Farol. Acho que são fenomenais. Alien, o Oitavo Passageiro, esse total é uma menção honrosa que, dependendo do dia que eu fosse fazer essa lista, ele poderia estar no top 10, porque tanto em sci-fi quanto terror eu acho incrível. E a gente já mencionou aqui Inverno de Sangue em Veneza, também é uma menção honrosa que acho que vale muito. Passando da menção honrosa, indo agora para o top 10, que novamente ele pode ser volátil, mas vamos lá. Não está na ordem, embora eu tenha um top 3, que daí eu vou obviamente deixar por último. Um deles é o Rachan, A Feitiçaria Através dos Tempos, do Benjamin Christensen, filme de 1922. Eu coloquei ele na lista do top 10, tanto pela questão de inovação. Você vê o filme, você duvida que ele é de 22, parece que ele é muito posterior, assim, por causa de todas as inovações, o estilo de direção, o ritmo. Eu acho que é um filme extremamente corajoso, além de ser um espetáculo visual, assim. Ele é um filme que ele serve tanto para estudo de gênero, estudo de cinema e prazer também, né? Não é aquele tipo de filme antigo que a gente vê mais por questão de estudo do que prazer. Não, é um filme que acho que encaixa tudo. Outro que a gente já citou aqui, que não está na lista, Sede de Sangue, né? Do Chan-wook Park. Puxa, um filme de vampiro diferentão, irado, muito, muito, muito bom, tá? Bebê de Rosemary, do Polanski, é um filme que eu amo de paixão, assim. Eu acho que da trilogia do Apartamento, realmente ele se destaca de várias formas, assim, e as sutilezas dele, o modo como ele trabalha o terror naquilo que é prosaico é perfeito. Tem vídeo no Formiga Elétrica também, tá? Do Sede de Sangue também tem vídeo no Formiga Elétrica. Se vocês que estão ouvindo quiserem saber mais, dá uma olhadinha no YouTube lá que vocês vão curtir. O Iluminado, do Kubrick, né, que a gente assistiu aqui, acho que não tem nem o que falar. Outro filme que eu amo e pra mim é uma aula de cinema é Vampiro, do Carl Dreyer. Esse daí tem também na lista da IndieWire, só que lá atrás eu acho que é sensacional, assim, a direção do Carl Dreyer em qualquer filme dele, né? Em qualquer filme dele. Mas aqui no Vampiro é sensacional e é um filme curto, mas tem um clima maravilhoso, assim. Vamos lá. Nosferatu, do Murnau, de 22, esse não tem como não falar. Acho que é um marco no cinema, não só no filme em questão do gênero terror, mas no cinema acho que é um grandíssimo marco. Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, esse realmente é um que não dá para deixar fora também. E agora, indo para os 3, assim, que se eu tivesse que escolher só 3, que eu sempre recomendo para as pessoas, aí um deles é Kwaidan, do Masaki Kobayashi, né? Kwaidan, As Quatro Faces do Terror. Eu acho que todas as histórias elas são brilhantemente conduzidas, brilhantemente dirigidas, fotografadas. Eu acho incrível essa obra dele e eu sempre costumo falar que é o filme de terror mais belo que eu já vi na vida, assim. Que ele tem uma beleza estética ímpar, assim. Então, embora seja de terror, você fica deslumbrado com a beleza do filme. É um filme lindo de se ver. Todo o curso que eu dou relativo a terror sempre tem ao menos um slide com algumas imagens do Kwaidan. O outro é Suspiria, do Dario Argento.
esse daí é um filme que ele tem as suas loucuras, típicas do Argento, o final eu acho um pouquinho problemático também, mas o Suspiria eu acho um filme fabuloso, assim, é um filme que ele gruda, assim, o olho na tela e você fica lá até o final, assim, prova que esse filme, mesmo com os problemas que ele apresenta, ele é muito especial, é que o remake é uma coisa intragável pra mim. Assim, eu assisti com o Daniel, nossa... Horroroso. O café que não estava tão gostoso que a gente tomou depois estava mais tragável do que o remake, mas enfim. E eu acho que é um filme diferente também, eu acho que também ele é um ótimo... a gente tem muita gente que gosta de filme de terror, mas que porventura não é cinéfilo. Então acaba ficando só em filmes tipo Invocação do Mal, esse tipo de coisa que é horrível, Blumhouse e tal. Então, assim, eu acho que Suspiria, ele é um bom abre-portas para um tipo de construção de terror diferente do terror típico norte-americano. Então acho uma porta de entrada assim excelente, porque ele tem de tudo, né? Psicodelia, estranheza, o trabalho das cores, enfim, é muito bom. E é claro, óbvio, Exorcista. Exorcista é um que não tem como filme de terror, como cinema, nossa, que filmaço. O livro do William Peter Blatty também é muito bom, mas nossa, o tempo vai passando, eu vou preferindo o filme cada vez mais. É incrível. O Exorcista não tem o que falar. Assim, eu acho que ao concurso, em qualquer lista de terror, qualquer critério, importância para o gênero, qualidade do filme, gosto pessoal, enfim, qualquer critério que eu me baseasse essa lista, Exorcista estaria praticamente no topo, assim, porque ele é sensacional. Eu sou ateu, mas Exorcista me dá um cagaço às vezes, então, pô, não tem como não tá numa lista, principalmente lá nos primeiros lugares, né? Vai lá, Bianca. Ai. Eu queria que vocês vissem a folha onde eu anotei essa lista, a quantidade de rabiscos que tá, assim, é um negócio que nem eu sei por onde que eu começo aqui. Eu tô mas igual, também... eu tô igual. Assim, ó, eu falei tanto, né, que a lista da IndieWire é um saco cheio de filme de terror dentro, eu também fiz o meu saco aqui, tá? E então também não tem ordem, tá? É mais pensando, assim, eu tentei ir, assim, de algumas coisas que eu tinha mais fresco na cabeça também, algumas revisões que eu fiz mais recentemente, então o filme ainda tá acontecendo, assim, em mim. Bom, o Exorcista tá lá em cima, não vou tirar ele de lá nunca, é a única coisa que eu não rabisquei aqui, tá? Então acho que a gente não chegamos à conclusão aqui que o Exorcista, pra mim, ele estaria no primeiro lugar dessa lista e tá em primeiro lugar da minha lista, porque se um dia o meu filho chegar e perguntasse, mamãe, eu quero ver um filme de terror, óbvio que eu faria ele Exorcista. Azar, depois lide com o que acontecer. Mas, enfim, o Exorcista tá lá, quietinho. A Noite dos Mortos-Vivos, tá? Porque acho que pra mim também marcou um momento onde eu comecei a assistir mais filmes de terror e prestar atenção nessas, né, nas entrelinhas ali. Acho que o filme do Romero foi o primeiro que eu olhei e eu disse, tá, isso aqui não é só um filme de zumbi, tem outras coisas envolvidas aqui. E sempre que me perguntam, né, a gente escuta, enfim, agora isso acontece muito, assim, gente muito mais jovem chegar, eu gosto muito de filme de zumbi e ainda não assistiu o filme do Romero, sabe? Então eu digo, não, então você precisa primeiro ver o filme do Romero e depois você vai entender por que você gosta de filme de zumbi, ou talvez vai descobrir que você não gosta tanto assim. O Iluminado, não preciso dizer porquê, acho que já falamos bastante sobre ele. Repulso ao Sexo, que eu acho que você construir uma atmosfera tão apavorante como é a que o Polanski faz nesse filme, tocando numa temática que é muito delicada, né, que pra você pender ou pro exagero ou se valer de alguns clichês bem misóginos, assim, é um pulo, né? E aqui ele consegue, né, construir uma história que é muito difícil esquecer, né? Eu não sei, mas eu lembro de a primeira vez que eu vi Repulso ao Sexo, eu tive que começar a ver de novo, porque parecia que eu tinha perdido alguma coisa no meio do filme, porque é muito, muito, muito bom.
O Mensageiro do Diabo, tá? Senti falta aqui, porque pra mim, assim, é um filme que eu fico pensando na época do lançamento, assim, alguma criança assistindo, como ele é apavorante, né? Como o olhar infantil sobre aquele personagem, né? É muito mais apavorante até que o olhar adulto. E adoro a interpretação do Mitchum. Acho assim, tem a cena embaixo d'água, tem coisas nesse filme, assim, que eu acho inesquecíveis, sabe? São frames muito apavorantes e que toda vez que eu penso, assim, nesse terror mais, né, de mexer com o imaginário, né, essa pessoa misteriosa que surge, né, que parece que vai nos ajudar e, na verdade, né, vai trazer o inferno pra dentro da nossa casa. Enfim, acho que é um filme, pra mim, muito fechadinho, perfeitinho. Inverno de Sangue em Veneza, por toda a questão de atmosfera, atuações, enfim, já falamos bastante dele. O Terror nas Trevas, do Lúcio Fulci, que eu gosto muito. Acho que a maneira como o Fulci coloca a câmera, como ele olha para a protagonista, tudo isso eu acho que é ali que tá o terror mesmo, sabe? É ali que ele constrói as coisas. Eu gosto dessa câmera dele dentro desse filme. Quando Chega a Escuridão, enfim, né? Por tudo que eu já falei dele aqui no podcast. Os Inocentes, do Jack Clayton, por essa elegância, né? Essa coisa da casa como um monstro também, né? Que tá ali presente e que tem esse olhar infantil, né? Essa construção toda. Ganja e Rez, porque é um filme de vampiros de Blaxploitation que eu adoro a construção, assim, da casa dos vampiros, como é que eles se apresentam pro espectador. Eu acho, assim, incrível. Acho a Marlene Clark, assim, uma das melhores vampiras desse período, pelo menos. Sangue de Pantera, tá? Porque eu acho que esse filme, ele não é tão apavorante, ele não é função, horror, assim, mas eu gosto dessa temática, né? Até o remake, eu gosto do remake, né? Que, na verdade, não dá nem sem ser um remake, né? Se inspirada na mesma proposta ali. Mas Sangue de Pantera eu gosto muito. A Espinha do Diabo, do Del Toro. Essa coisa de trazer a guerra, né? Desse horror da guerra também como um fantasma ali rondando aquele orfanato. Adoro. Suspiria, por todas as questões, e também porque é um filme que envolve dança, e eu acho que às vezes o horror esquece que esse universo do balé, da dança, tem muito pano pra manga, assim, dá pra tirar muitas histórias, né, muitos fantasmas e monstros daí disso tudo. O Babadook, por questões inúmeras, eu fiquei encantada com o filme a primeira vez que eu assisti. Depois que eu fui mãe, o filme ficou mais apavorante, porque eu descobri que não é só o susto, não é só o monstro, tem uma outra história dentro daquele filme que, nossa, assim, sabe quando você revê e pensa assim, eu não tinha visto esse filme, né? Tem um filme novo diante do meu olhar, assim. Quem tem que ficar com medo desse filme é seu filho, se ele assistisse. Aquele livro, eu queria uma cópia daquele livro de vez em quando, sabe? Pra acalmar, quando a coisa tá... O Gustavo vai me entender, às vezes parece que dão uma pilha extra, e eu queria ter o livro do Babadook ali pra conseguir acalmar a fera. A Bruxa, também senti muita... Nossa, tanto a Bruxa quanto o Farol poderiam estar nessa lista, assim, ó, tranquilamente, mas eu acho que a Bruxa, gosto muito do Farol, mas eu acho que a Bruxa tem, assim, um horror, sabe, falar dessas transformações, eu acho que a Bruxa também transformou, né, principalmente se a gente pensar num público mais cinéfilo, a Bruxa traz uma coisa, né, que quem gosta de horror enxerga ali muitas possibilidades, e também o talento do Eggers como diretor. Que mais que eu tenho aqui? Deixa eu achar a minha lista, né? Eu vou dar 2 menções honrosas aqui para 2 filmes que, assim, para mim são muito importantes. Esse é totalmente, assim, um é memória afetiva e o outro é porque quase sempre quando as pessoas falam em serial killer e tal, as pessoas falam de diversos filmes e eu sempre penso nesse, que é o Henry. Eu acho muito bacana a construção, assim,
Sabe aquele filme, se você me pedir assim, qual é o filme de serial killer que eu gostaria de ter feito? Eu acho que eu queria ter feito o Henry. Porque a proposta me atrai, o personagem, né, muito rico, mas também, justamente por ser rico, às vezes caindo na mão de um diretor aí que mais dado a clichês, ficaria um filme ruim, e aqui a gente não tem um filme ruim, a gente tem um grande filme. E o outro é O Maníaco, do William Lustig, porque, primeiro que assim, esse filme é um marco da minha adolescência, eu assisti muitas vezes. E ele é um filme que, assim, sabe quando você senta pra assistir um filme de terror e aí as coisas começam a acontecer e você pensa, meu Deus, isso não é um filme de terror, isso é, sei lá, uma comédia, uma coisa quiche, uma coisa bizarra. E quando ele vira realmente um filme de terror, você já tá imerso naquele universo e encantado por aquele protagonista que é muito maluco, né? E você começa a querer montar um quebra-cabeça, por que ele é daquele jeito e você não consegue. Eu acho que o grande mérito do filme é você terminar, porque às vezes a gente termina um filme e diz, o cara tinha tal problema, o cara tava lidando com tal trauma, e aqui a gente não sabe. A gente não sabe de onde vem a loucura desse cara. E gosto da trilha sonora, que é completamente assim, tudo que você não faria numa trilha sonora de horror, aqui é feito. E isso traz uma camada extra pro filme. Então, acho que o Maníaco tem que estar aqui nas minhas menções honrosas. E acho que é mais ou menos isso. Faltaram muitos. E amanhã essa lista vai estar completamente diferente. A única coisa que não vai mudar é o Exorcista em primeiro lugar. Claro, claro. Achei legal o fator caótico, né? Porque não deu ordem pra nada, começou com menção honrosa, depois foi pros principais. Eu não tenho ordem, Daniel. Você ainda não aprendeu isso? Há tanto tempo você me conhece, você sabe que eu não tenho ordem. Então. Bom, vamos lá. Aqui, a forma como eu separei, eu tenho 20 filmes aqui pra citar. Do 20 até o 11º, do 20º até o 11º, eles não têm ordem, tá? É simplesmente um apanhado de filmes que eu gosto muito, que eu considero fundamentais para minha formação como cinéfilo, como fã de terror. Então vamos lá. Esses 10 que eu vou citar agora sem ordem. Black Christmas, né, que aqui é o Noite do Terror, é o título super genérico, que é um filme que eu acho muito legal também. Acho que poderia estar nessa lista facilmente, porque ele tá muito longe de ser um filme de maníaco esquemático, caindo mais pro suspense e tal. Acho que ele tem elementos de terror que são muito bem trabalhados ali. Lobisomem Americano em Londres ainda é o melhor filme de lobisomem já feito, né? Não só pela inovação técnica, né? Pela forma como o arquétipo lobisomem é tratado, pelo filme conseguir transitar entre gêneros assim de uma forma bem esperta. Bebê de Rosemary é fundamental, não tem como a gente deixar de citar, né? Vocês já comentaram o que faz dele especial. Alien, por motivo... Alien, o Oitavo Passageiro, é claro, também por motivos que já são mais do que óbvios. Massacre da Serra Elétrica, que é precursor também, não tem como deixar de citar. Suspiria, o original, obviamente. Noite dos Mortos-Vivos. Inverno de Sangue em Veneza. Aí que aqui vai começar as nossas divergências. O Nosferatu de 22, que aqui eu inverti como começa a polêmica, né? O Gustavo colocou ele no top 10 e na menção honrosa do Herzog, né? Eu fiz uma inversão. O derradeiro, antes de entrarmos nos principais, que é o Vampiro, do Carl Dreyer. Que por motivos óbvios, né? Que esse filme tinha que estar na lista da IndieWire numa categoria muito mais à frente e não tinha que ter Drácula de Bram Stoker, porque se esse filme não existisse, o Drácula de Bram Stoker também não existiria. É muita coisa que saiu de lá e enfim. Bom, partindo pro top 10 agora. Claro que é muito complicado a gente ordenar isso, né? Então eu já vou dizer que, claro, como todos antes de mim falaram, pode mudar amanhã, tem coisas assim que eu poderia mudar, como eu fui mudando conforme a conversa rolava, que eu ia rabiscando, ia trocando de lugar e tal, mas tem certas coisas que eu sei que estão na frente de outras, tá? Isso é um fato. Então vamos lá. O meu 10º é O Enigma de Outro Mundo, por tudo que a gente já falou aqui, não preciso repetir.
O 9 é o Kwaidan, que é um filme belíssimo também, não tem nem como deixar de citar. O 8º, Ciclo do Pavor, do Mário Bava, porque eu acho que ele tem um clima assim muito único, ele consegue trazer algumas coisas assim que são tão bacanas a ponto da gente ver replicado em Twin Peaks depois, né? Isso não é pouco, acho que é um filme muito legal. O 7º é A Mosca, do Cronenberg, né? Obra-prima do body horror. O 6º, aí talvez vocês queiram me xingar, porque eu tô colocando Takashi Miike na frente do Kobayashi, cara. Audição. Não que eu ache, assim, como filme, de novo, recuperando aquela fala lá do meio. Kwaidan é muito mais filme. Mas como terror, como poder de, tipo, te deixar arrepiado, o Audição eu acho que vai além, cara. O Kwaidan eu fico pirando muito mais na estética do que no quesito terror, né? Pelo menos em algo, né, o Takashi Miike supera o Kobayashi, né? 5º, o Iluminado. 4, o Homem de Palha. 3, o Gabinete do Dr. Caligari. Aí, 2, o Nosferatu do Herzog. Aí a polêmica. E o primeiro, é claro, o Exorcista. E aí eu preciso ir além de uma frase para falar sobre o porquê eu acho esse filme especial. É porque os dramas pessoais, eles são infinitamente melhor trabalhados do que no primeiro lugar da lista da IndieWire, que é o Possessão, né, que trabalha também com essa questão, a mistura do drama familiar com o quesito sobrenatural e tal, e é essa a porta de entrada do público para entrar nesse mundo, né, a coisa mundana, no caso, e ele consegue trabalhar isso, ele consegue fazer com que nós esqueçamos, né, do quesito sobrenatural em determinados momentos, quando o gráfico não tá em tela, porque ele é absurdamente bem construído na parte humana do negócio. Então, nesse ponto, eu acho que ele continua ainda insuperável, vai continuar por muito tempo. E, assim, com uma certa dose de exagero, né? Eu sempre falo que O Exorcista é o único filme de terror já feito na história. Mas, enfim, eu sei que é um exagero e tal, eu gosto... Assino com o relator. E é isso, O Exorcista é incrível. Agora, só antes da gente finalizar mesmo, eu andei pensando aqui, cara, tinha que ter um filme aqui. Por exemplo, vamos pegar essa lista da IndieWire, tem o Drácula de Bram Stoker. Eu gosto muito do filme, colocaria num top 100? Não sei, talvez eu colocaria, eu precisaria sentar e montar direitinho o top 100, mas assim, se ele estivesse no top 100, outro com certeza teria que obrigatoriamente estar, que esse eu não sei a Bianca, mas eu sei que o Daniel vai concordar comigo, Frankenstein de Mary Shelley, do Kenneth Branagh. Eu pensei muito nisso, cara. Sim. Mas é que assim, ele... Poderia, mas eu tendo a pensar mais nisso como ficção científica do que... Então, sim, porém, aí vai mesma coisa que o Alien, né? Só que assim, pensando no grande público, Frankenstein, se você pergunta para as pessoas, a maioria vai falar que Frankenstein é terror. Sim. E não ficção científica. Então, pensando nisso... E assim, Frankenstein é uma obra seminal na literatura de ficção científica / terror, muito mais importante para a ficção científica do que para o terror, mas de qualquer forma ela é uma obra seminal. E assim, Frankenstein é uma figura carimbada no cinema também. Entretanto, eu não colocaria o filme do James Whale na lista, inclusive a noiva de Frankenstein está na lista da IndieWire. Eu não colocaria, eu acho que é muito mais pela figura estética do Boris Karloff do que pela qualidade do filme em si. E daí eu pensei, os filmes da Hammer, eu gosto muito da Maldição de Frankenstein, o primeiro. Eu gosto demais do Frankenstein que criou a mulher também, que acho que é o quarto ou quinto filme. Não, é o quarto filme da linha da Hammer. Mas eu também não colocaria assim numa lista tal. Mas, o Frankenstein do Kenneth Branagh, ele é excelente, assim, eu gosto muito dele, e assim, para fazer jus ao personagem Frankenstein, tinha que ter alguma adaptação numa lista de 100. Numa lista de 100 é fácil. Em top 20, eu acho que não entraria necessariamente, mas em um top 100, com certeza. De fato, se é pra incluir o personagem, e ainda diria que se era pra incluir um James Whale
na lista da IndieWire que fosse o original, não a noiva. Porque, se era pra colocar, com certeza. Sim. E outra coisa, né? Nos quesitos originalidade, acho que falta alguns da Hammer aí também no meio, né? Sim. Dr. Jekyll e Sister Hyde, por exemplo. Eu acho que é um filme que... Mas aqui pelo menos tem o Bodas de Satã. Sim. Que é um filmaço, Bom, terminamos aqui, passamos a régua. Pode ir embora. Beleza, então. Então, legal. A gente agradece a vocês que ficaram conosco até agora, ouviram esse programa até o fim. Então, se vocês curtiram, por gentileza, aquele mesmo rolezinho do começo, dá um seguir aí se ainda não segue a gente, dá uma estrelinha bacana, avalia legal o FormigaCast no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. Também, se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, dá um like, se inscreve no canal também. E agora a gente se despede aqui. Queremos também ouvir a sua opinião a respeito de tudo que a gente falou sobre a lista da IndieWire. Fica à vontade, escreve para podcast@formigaelétrica.com.br para a gente ler aqui. Comenta aqui no programa também, porque isso é muito importante para nós. E é isso. Vamos embora aí, que tá anoitecendo. Daniel Fontana, Bianca Zasso. Amanhã, daqui meia hora, essa lista já é outra, só para avisar vocês. Com certeza. Gustavo Clive. É isso aí, o verdadeiro terror é você não curtir e não compartilhar esse episódio. É isso aí, a bruxa vem aí. Falou! Falou!